Meus queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem vossa Bíblia, no texto da Sagrada Escritura. Nós estamos há 2 quartas-feiras estudando um texto. E com base neste texto, trouxemos aqui algumas mensagens. Esse é um texto que eu tenho pesquisado, principalmente quando nós falamos de vida prática, vida cristã, e há muitos elementos dentro deste texto, o que torna-se impossível esgotarmos em apenas uma quarta-feira. Então, nós construímos aqui um estudo, acredito que em 4 ou 5 quartas-feiras conseguiremos minimamente, e reforço minimamente, apresentar aqui o que nos é exposto por esse versículo, que é o versículo 10 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Então, segunda carta, ou epístola, ou missiva, aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 10. Enquanto os irmãos estão a localizar este texto, o tema central que nós estamos abordando dentro deste versículo é prazer em situações desprazerosas. Prazer em situações desprazerosas. Entender o sentido de podermos sentir prazer em situações apresentadas neste versículo. E aí, no primeiro dia, nós trabalhamos toda a parte introdutória, todo o contexto em que Paulo insere este versículo. No segundo dia, falamos sobre a força de Deus, os irmãos devem se lembrar, e aqueles que não estiveram conosco podem acessar, está em nossa página, a força de Deus na fraqueza humana. Esse paralelo, esses polos da onipotência de Deus e a fraqueza humana. Em seguida, nós falamos sobre a alegria em meio ao sofrimento. Entramos e abordamos sobre a alegria, o conceito de alegria em meio ao sofrimento. E hoje nós falaremos de um tema que aí está também inserido, muito importante. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre a dependência de Deus. A dependência de Deus. Já analisamos esse versículo sob a ótica da força de Deus na fraqueza, da alegria no sofrimento, e agora nós estudaremos esse tema, que é a dependência de Deus. Quantos localizaram o texto sagrado, digam amém. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos todos declarar isto? 1, 2, 3. Por isso, sinto prazer. Não, diga forte, você está meio desanimado. Você precisa entender isso aqui. Talvez seja porque da fraqueza, né? Mas vamos lá. Diga ao fraco, eu. Então vamos lá, receba a força aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Isto. Glória a Deus. Já até te senti um pouco mais forte agora. Queridos, a chave para nós interpretarmos este texto
Claro que estamos aqui diante de apenas um versículo, e olha quanto conteúdo bíblico para o nosso estudo nós estamos extraindo deste único versículo. Mas é sempre bom nós termos minimamente uma visão de seu contexto. Esta é uma carta do apóstolo Paulo, já é a segunda epístola que ele escreve a uma igreja com quem ele teve bastante contato, a igreja de Corinto, uma igreja que não somente Paulo teve muito contato, mas posso dizer que ele teve muito trabalho. Esta é, sem dúvida alguma, a igreja com a qual Paulo teve que lidar com mais problemas, com mais situações da vida prática da igreja, das questões cotidianas da igreja. No texto sagrado, no cano das Escrituras, nós temos duas cartas que Paulo escreve a esta igreja. Mas é possível termos noção de que Paulo, na verdade, escreveu pelo menos 4 cartas a esta igreja. Há alguém que diga que há 5 cartas para esta igreja. E sabemos disso até porque ele menciona, por exemplo, uma carta, ele responde à igreja a partir de uma carta chamada Carta Severa. E essa Carta Severa nós não temos. Parece ser uma carta onde Paulo está bastante aborrecido e escreveu sobre uma série de problemas que a igreja estava enfrentando, inclusive de uma certa oposição contra ele. Então ele escreve palavras duras, e esta carta nós não temos. O que temos são essas duas cartas dentro do cânon das Escrituras Sagradas. Então é importante entender essa tensão de Paulo com esta igreja. Ele está respondendo aqui a críticas. Claro que, quando eu digo igreja, não era a igreja como um todo. Eram alguns membros da igreja de Corinto que acusavam Paulo de ser fraco e sem autoridade. Vê se pode. Não é? Então, acusavam Paulo de ser fraco e sem autoridade. E Paulo, então, precisa emitir uma resposta. Então, ele vai escrever para dar uma resposta a esses que estavam acusando ele de ser fraco e de ser sem autoridade. E eu disse, creio que na primeira ou na segunda quarta-feira que tratei desse assunto, que Paulo poderia abrir suas credenciais, não é? E Paulo teria muitas credenciais para ali demonstrar à igreja que ele tinha condições de ser apóstolo. Mas ele não faz isto. Ele não apresenta nenhuma de suas credenciais teológicas, nenhuma de suas credenciais filosóficas, ele não apresenta sua dupla cidadania, ele também não apresenta seus idiomas que ele falava à época. Não, ele não fala sobre a cultura que ele interagia muito bem, a cultura judaica, helênica, latina. Não, ele não fala sobre isso. Na verdade, Paulo, ele vai então aqui dizer que, de fato, ele era fraco. Ele vai realmente responder a essa igreja dizendo que é exatamente por esta razão que ele é fraco que Deus, então, se manifesta forte na vida dele. E isso é belo, isso é lindo, e é a partir daí, então, que nós começamos a ver esta lógica do argumento do apóstolo Paulo, essas justificativas, quando Paulo afirma sua dependência de Deus, sua dependência plena de Deus. Logo, a força que ele encontra em sua fraqueza está nesse quesito que nós vamos trabalhar a partir de agora, que é a dependência de Deus. O ponto 3 do nosso estudo. E aí, nós começamos agora a pensar um pouco no que é que Paulo está tratando aqui como depender de Deus. E Paulo é uma figura emblemática para falarmos sobre dependência, porque nós estamos diante de alguém muito bem credenciado, de alguém muito bem qualificado, de alguém muito bem preparado. Paulo poderia, certamente, em muitos casos, utilizar-se daquilo que Deus deu a ele como preparo. Mas, ao responder à igreja de Corinto, ele acha melhor demonstrar a esta igreja que ele é forte, não porque
daquilo que ele alcançou em vida, não porque daquilo que ele se preparou ao longo de sua jornada, mas ele é forte sim, porque na verdade quem opera nele, dá a ele a condição que ele necessita para realizar aquilo que o próprio Deus colocou em suas mãos para realizar. Isto aqui é lindo. É Paulo reconhecendo que não fosse Deus operando por meio dele, ele nada faria. Não fosse Deus dando a ele as condições, ele não poderia ser o Paulo que nós conhecemos. E basta nos lembrar de sua conversão e nós daremos total razão a Paulo. Quem era Paulo antes do encontro com o Senhor no caminho de Damasco? Era alguém que estava totalmente na contramão da vontade de Deus, ao ponto de Deus dizer a ele: dura coisa é para ti lutar contra os meus agrilhões. Eu lhe prendi, eu te tomo agora, e não adianta espernear, porque tu és meu. Glória a Deus. É alguém que reconhece o Cristo no caminho de Damasco, cai no chão, e claro que não sabemos como ele estava indo a Damasco, se em uma montaria ou a pé. Alguns colocam até cavalo, outros colocam camelo, mas o texto sagrado não põe nenhum dos dois. Não é? Nós não sabemos, eles andavam muito a pé naquele tempo, mas o texto sagrado diz que uma luz forte, que brilhava mais do que o sol, porque Jesus é o sol, mas é o sol da justiça, e a glória de Deus brilha mais do que o sol, na sua força máxima. Ele cai, se prostra e reconhece, e diz: quem é Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E esse diálogo de Jesus aparecendo para Paulo, ele é muito interessante na conversão de Paulo, porque Paulo, a partir de agora, ele fica cego, conduzindo toda a prepotência do homem Paulo, cai por terra com ele, e só Deus pode fazer isto: pegar alguém prepotente, alguém cheio de si, colocar por terra e demonstrar que o grande, na verdade, é ele. O Senhor é somente ele. Quem pode é ele. Eu não sei se você já viu, já presenciou alguém que se achava o tal. Aí o Senhor mostra para ele quem é o tal. Só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. E ele vai aprender a ser dependente de Deus. E veja como ele aprende a ser dependente de Deus. Ele fica cego e, primeira coisa, para ser levantado do chão e conduzido, precisa de alguém. Já pensou, Paulo? Ter que ser levantado por alguém? E conduzir e começar a tatear as coisas sem ver nada? Antes andava pela sua vista, mas e agora? Aliás, se você estudar uma das possibilidades daquilo que Paulo trata como espinho na carne, nesse contexto do capítulo 12, alguém que diga que é exatamente a marca deixada por Deus em sua visão. Porque a partir daqui, antes daqui, nós não vemos um problema na visão de Paulo. Mas a partir daqui, ele sinaliza para um problema em sua visão. Ele vai retomar a visão. Só que até em suas escritas ele diz: olha com as letras grandes ou garrafais que eu vos escrevo. Paulo tinha dificuldade de ler até aquilo que ele mesmo escrevia. Então fica uma marca. E eu acho interessante, se nós olharmos para o Antigo Testamento, quando o Senhor tem um encontro com alguém que acha que é alguma coisa, o Senhor deixa uma marca. Lembra de Jacó? Jacó sai enganando todo mundo, engana até o pai, diz: eu sou Esaú, mas quando vai para o val de Jaboque,
Aí lá ele tem um encontro sozinho, porque a família já havia passado, Esaú estava do outro lado, e agora está Jacó sozinho, agora é ele Deus. E aí, quando o pai pergunta quem é, ele diz, eu sou Esaú. Mas quando o anjo do Senhor pergunta para ele, quem tu és? Diga o teu nome. Ele tem que dizer, eu sou Jacó. Ele tem que apresentar a identidade verdadeira. A falsa que ele apresentou ao pai não serve com Deus. Não funciona com Deus. Na blitz de Deus, né, Jefitá? Na blitz de Deus, quando Deus faz a blitz, diz a documentação. Aleluia! Glória a Deus. Não adianta sacar da identidade falsa, da CNH falsa, não. O Senhor te conhece completamente. Me abençoa. Não te abençoo, deixa eu ir. Me abençoa, e a alva vai chegando. E ele diz, não, Senhor. Eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoares. Aí o Senhor vai e fere na juntura da coxa. E eu acho interessante que Jacó sai daquele val mudado, transformado e abençoado por Deus, mas sai mancando. A marca ficou ali. Eu fico imaginando a dificuldade, porque a Bíblia diz que quando ele vai encontrar com seu irmão, ele vai e anda certos passos e se ajoelha. Irmão, mas mancando, com a juntura ferida. E ele se sacrifica se ajoelhando. E o irmão vendo. Aí o irmão olha assim e diz, meu Deus, meu querido irmão, olha só. Saiu fugido, correndo e voltou mancando. E ajoelhando-se. E ele que pensava que Esaú iria o matar, porque assim disse Esaú quando ele fugiu, o Senhor já havia trabalhado e desfeito toda a inimizade. Quando ele chega perto de Esaú, eles se abraçam, se beijam. E o poder de Deus muda toda aquela história. Jacó entende que ele dependia de Deus, por isso Deus muda o nome, se chamará Israel, porque Israel depende de Deus. Você consegue entender esse aspecto da dependência hoje aqui? Cuidado, irmãos, nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas estão confiando em si mesmas, achando que podem sozinhas. Tiago trabalha esse aspecto da dependência, e ele diz assim, como pode tu, homem, dizer, eu vou a tal cidade, chegarei lá, construirei, farei negócios. Você deveria falar diferente. Se Deus lhe permitir, tu vai. Se Ele lhe conceder, você faz. E nós vivemos uma época em que achamos que podemos tudo, quando na verdade não podemos nada. Porque a palavra diz, sem mim, diz Deus, nada podeis fazer. Eu disse aos irmãos que essas quartas estou trabalhando questões práticas da vida cristã, e esta é uma questão basilar, não é? Que estrutura, podemos chamar de uma fundamentação estruturante da nossa fé cristã. Sabermos que quando nos entregamos a Cristo, não dependemos de nós mesmos, dependemos de Deus. Não sabemos onde vamos, como vamos, com quem vamos, porque é Deus agora que vai preparar tudo isto. É Ele que nos leva. Para Pedro ele diz, olha, quando você se converter, você vai ser como o vento, levado em direções. Em algumas você não vai nem querer ir, mas eu vou lhe conduzir. Você consegue entender esse aspecto da dependência? Pois bem, é disso que nós falaremos hoje à noite aqui, dentro desse pouco tempo que temos. Como podemos aprender a depender de Deus em todas as áreas de nossas vidas, em vez de tentar fazer tudo sozinhos? Como depender de Deus? Como aprender a depender de Deus? Então vamos estudar isto. Primeiro trazendo o conceito teológico, bíblico da dependência de Deus, que é um tema central da teologia cristã, da fé cristã. E pode ser entendido como a consciência, anote isso se você puder, a consciência, então, veja bem, a dependência de Deus pode ser entendido como a consciência de que a nossa existência, o nosso bem-estar e o nosso sucesso
dependem completamente de Deus. Eu vou repetir. Dependência de Deus pode ser entendido como a consciência que adquirimos de que a nossa existência, o nosso bem-estar e o nosso sucesso depende de Deus. Quer ver? Quem aqui está respirando, diga glória a Deus. Tá vendo? Você não está nem só respirando, você consegue dar glória a Deus enquanto respira. Isso é uma dádiva de Deus. Agora pergunto, não fosse Deus, esse ar que você acabou de respirar, você teria condições de respirar? Não fosse Deus, você não se levantaria da cama hoje. É capaz de você não ter agradecido a Ele por ter levantado. Não fosse Deus, você não estaria dentro dessa casa hoje. E é capaz de você não ter conseguido dobrar o teu joelho e agradecer a Ele, porque Ele te trouxe até aqui, estamos já finalizando o dia. Não fosse Deus, não teríamos condições de voltar à nossa casa. Percebe? Quantos já se alimentaram pelo menos uma vez hoje? Quantos? Não fosse Deus, você não teria se alimentado hoje. É que a gente, na correria do dia a dia, a gente se esquece. Sabe quem é que não se esquece? É quem não tem. É quem nesse momento está passando fome. É quem nesse momento está passando frio. É quem nesse momento não está numa cobertura como essa, sentado numa poltrona como essa, ouvindo uma palavra como essa. E aí ele só tem algo a fazer, clamar por misericórdia. E pedir a Deus encarecidamente que dê a ele aquilo que Deus tem dado a você. Você consegue entender a profundidade disso? Aleluia. Não, olha para cá, olha para cá. É questão prática mesmo. Olha para mim aqui. Quantas pessoas desejariam estar aqui onde você está sentado para participar deste culto que você está participando, mas não podem, porque estão acamados, estão hospitalizados, estão na UTI, estão sem fôlego de vida, respirando por oxigênio, e estão dizendo, se eu tivesse condições, eu estaria na casa do Senhor numa noite como essa. Mas aí a gente vem, a gente está aqui. Olha onde Deus te colocou. Observe, pare para observar onde é que você está. E por vezes nós não valorizamos. Não fosse Deus, nada disso estaria acontecendo comigo e com você. E isso me choca, porque eu sei de onde Ele me tirou. E sei que eu dependo dele para estar aqui, porque não só ele me tirou de lá, mas é ele quem me mantém nas suas mãos. Ele quem me preserva. Será que você consegue levantar uma mão aos céus e melhorar a tua gratidão, o teu reconhecimento, levantando a Ele a tua voz e liberando uma palavra de glorificação a Ele? Ramandoria Sérgia, Subiambarabiaçou. E aí é para chacoalhar a gente mesmo, é para mexer conosco, para que eu possa reconhecer que o Senhor tem cuidado. Então, dependência é eu adquirir a consciência de que a minha existência, e eu sempre inicio minha oração nesses pontos. Senhor, te agradeço por existir, pela vida, pelo bem maior, pelo sopro, fôlego de vida, por poder me levantar. Glória a Deus. Mas não somente aí já seria algo grandioso a existência, mas também o bem-estar nesta existência. O bem-estar nesta existência. Olhe para você, querido. Olhe para você. Eu perguntei aqui quantos se alimentaram. Todos levantaram a mão. E se eu perguntar quantos vão jantar, é capaz, pelo menos dentro da expectativa, todos levantarem a mão. E você ainda reclama do seu bem-estar.
Há pessoas nesse momento, e permita-me dizer isto, vasculhando o lixo para ver se encontra um resto de banana ou um resto de alimentação. Aleluia. E a gente não consegue enxergar o bem-estar que Deus está fazendo a nós. Aleluia. Aí é claro que Paulo está trazendo isso, ele está dizendo, olha, eu tenho um bem-estar, porque ainda que eu passe por fraqueza, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, tudo isso por amor a Cristo, eu sinto prazer, porque eu não passo só. Uma fala da irmã Jéssica, vou tomar ela aqui por exemplo, quando visitei ela no hospital, no dia que ela fez a cirurgia, para ver como é que estava, conversar um pouco com ela, ela disse assim, pastor, apesar da perda, eu estou bem, estou confiando em Deus. E parei a pensar, quando entrei no banheiro, comecei a chorar, como seria se eu fosse passar por tudo isso sem Ele? Como seria? Já parou para pensar nas tuas lutas, angústias? Passar tudo que você já passou sem Ele? Oh, aleluia! Glória a Deus! Então que Deus traga a mim, a você essa consciência. É Deus que mantém você vivo. Deixa eu te dizer mais. Se dependesse do maligno, ele já teria te destruído. Já te procurou várias vezes, mas não te encontrou, porque você está bem guardado à sombra do Onipotente. Deixa eu te contar algo, querido, que até pode ter acontecido contigo hoje. Deus é livramento, mas por vezes Ele não nos mostra que está nos livrando. O inimigo prepara o laço, Jeová vai lá, corta o laço, você nem vê. Quantos livramentos. Alguns a gente vê. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui, vou contar de novo. Encaixa dentro da mensagem. Foi logo que eu cheguei a São Paulo, trabalhava numa empresa, na época não tinha carro, muitas dificuldades. Então eu ia do meu trabalho até em casa, andando, e parte do trajeto era pegar a rodovia Anguera. Eu pegava ela tanto no fluxo quanto no contrafluxo, andando. Atravessava a passarela e ia. E eu sempre tive por costume, irmãos, aproveitar o máximo do meu dia conectado a Cristo. Então, se eu estou trabalhando, eu estou cantando, se eu estou andando na rua, eu estou cantando, muitas vezes eu estou orando, outras vezes eu estou até pregando. E aí, eu lembro de já era um encarregado, e a posição não alterou nada. E aí eu estava indo para casa, e nesse dia eu estava muito inspirado, acho que eu ia pregar. E eu comecei a meditar na palavra e eu estou gesticulando, eu estou conversando com Deus, eu estou pregando, hora eu levanto a mão, hora eu engrosso a voz e está indo tal. E tinha um funcionário que veio atrás me espiando. E aí ele olhava para mim assim, depois no outro dia na empresa todo mundo estava falando, rapaz, o chefe está doido. Eu disse, mas por que ele está? Rapaz, você está doido de pedra, varrido. Rapaz, fui com ele andando atrás dele, rapaz, fica conversando com ninguém. Eu olhei todos lá, estava sozinho. E ele não conversava só, não, gesticulava. Hora ele falava, hora ele levantava a mão. Era um negócio de doido. E o pessoal começou a conversar. Daqui a pouco eles tomaram coragem e vieram falar comigo. Rapaz, o que acontece? Você tá bem? Está tudo bem contigo? Está passando bem? Estou. Rapaz, aqui a gente foi andando assim e viu você assim. Eu falei assim, vocês viram? Eu vi, eu estava atrás, tal, bem perto, tal. Viu mesmo? Eu falei, rapaz, é verdade, eu estava fazendo isso mesmo. Então, mas está doido? Ele falou, não. Eu estava conversando. Mas como conversando? Você estava só? Só não. Eu estava acompanhado. Você não viu? Ele disse, bom, agora é doido mesmo. Você precisava confirmar. Agora é que está confirmado. Ele disse, não, eu estava dialogando.
Mas não tinha ninguém contigo. Eu falei, tinha. É que você não viu. Ele é invisível, mas ele é real. Aí eu falei para ele, eu sou crente, eu estava orando, cantando. E assim fui falando sobre Deus, relacionamento com Deus, Espírito Santo, e aí vai. E nessas idas e vindas, uma vez eu estava indo, lembro-me como hoje, passando ali à frente, na época era L'Oréal, e intertido ali na calçada, no contrafluxo, e de repente veio uma perua desgovernada. E ela veio no contrafluxo, naquela anguera, a mais de 100 km por hora, ela perdeu o controle. E quando ela perdeu o controle, ela subiu na calçada, e quando eu dei por mim, cantando, orando ali, que eu levantei o olho assim, eu vi ela desgovernada na minha frente. E eu não pude fazer nada a não ser clamar: Senhor, tem misericórdia. E eu não sei até hoje como foi que aquela perua passou por mim. Mas ela passou por mim e bateu num poste atrás de mim, mas em mim ela não triscou. Você pode não acreditar, mas isso é milagre. Porque eu não estava só, eu estava acompanhado. Você consegue levantar as tuas mãos? Este livramento eu vi. Mas quantos são os livramentos do Senhor? Por isso há muitos cânticos na Bíblia, muitos textos dizendo que o Senhor cortou o laço, quebrou a flecha, o arco, para dar livramento ao seu povo. Se você consegue entender isso, levante a tua mão e glorifique a Deus. Então ele não só é a causa da tua existência, o mantenedor do teu bem-estar, mas é ele também que tem a vitória e o sucesso para a tua vida. Nós não merecemos ser abençoados, mas por meio de sua graça, nós recebemos a bênção do Senhor. Logo, na teologia cristã, a dependência de Deus é vista como uma virtude a ser cultivada, pois reconhecer a nossa dependência de Deus nos leva a uma postura de, e eu gosto disso aqui, quando eu reconheço que eu dependo de Deus, a minha postura é outra. Qual é a minha postura? Quando alguém, por exemplo, se levanta, como os membros de Corinto, que se levanta contra a liderança de Paulo. Qual é a minha postura? Será que é apresentar todas as minhas credenciais? Erguer a minha voz? E demonstrar a autoridade? Não, não, não. Para quem reconhece dependência em Deus, a postura é de humildade. Alguém diz, mas você é fraco, Paulo. Ele diz, sou mesmo. Que bom que vocês sabem isso. Porque é exatamente isso. Então, a postura é de humildade. Segunda postura, gratidão. Porque se eu sei que o que opera em mim não é meu, é dele, e não há mérito nem crédito em mim, isso faz eu pensar o que eu muitas vezes já pensei. E muitas vezes em oração disse a Deus, Senhor, o que é que o Senhor viu em mim? O que é que o Senhor encontrou em mim para me escolher? Por que eu e não outro? Dentre os meus irmãos, o mais velho e a mais nova, por que eu? Se eu fui muito tempo a ovelha negra da família, se eu lhe aborreci, lhe entristeci tanto, por que eu? E é aí, querido, que a glória é somente, exclusivamente dele. Consegue entender, não? Porque quando ele me resgatou, me tirou do mundo, me trouxe para a sua presença, foi como o salmista me achou no monturo, num charco horrível de lodo, lá no lamaçal do pecado. Ele foi lá quando ninguém achava que eu tinha qualquer valor. Ele foi lá e me escolheu, me sacou de lá, me tirou de lá, colocou os meus pés, firmando eles sobre uma rocha, me lavou, me regenerou, me batizou com o Espírito Santo, me fez assentar entre os príncipes do seu povo, colocou cântico novo na minha boca.
Para hoje eu entender. Ah, se não fosse o Senhor na minha vida e na minha história. Glória a Deus. Alguém que nasceu com um problema respiratório tão grave quanto eu, nos brônquios, bronquite asmática, alérgica, asma, que eu não conseguia sequer falar. Eu tinha que medir a velocidade e o ritmo da minha voz, e era uma técnica para que a asma não pegasse. E aí um dia, uma voz, irmãos, fina, aguda, parecendo uma taquara rachada. E aí um dia quando o Senhor falou assim, vou eu te levantar. Eu disse a Deus, mas como? Como será? Como será isso, meu Senhor? Ele disse, sou eu, Deus, que faço. A primeira coisa que eu fiz a Deus, que eu disse a Deus, quando Ele falou tete a tete comigo, eu disse, Senhor, eu não tenho pulmão de pregador. E foi exatamente onde o Senhor marcou. Ele disse, para que tu saibas que eu te levanto hoje, eu troco teus pulmões. Eu senti um calor, querido, tomando. Aleluia, glória a Deus. A partir daí, querido, a voz foi engrossando, o fôlego foi chegando. Já preguei, querido, 1, 2, até 3 horas. Já dei aula 3, 4, 5, às vezes até 9 horas. Pegar de 8 da manhã às 18 horas em seminário, falando sem parar. Por quê? Porque é Ele quem faz. Por isso a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. E se você entende isso, some-se comigo, dando glória, pois, a ele. Glória a Deus. Então a postura é de humildade. A postura é de gratidão. E a postura é igual a essa de Paulo. É de confiança plena. Em quê? Em sua providência. Porque se nós dependemos de Deus, irmãos, quando estivermos no momento de fraquezas, você acha mesmo que o Deus que te chamou para te deixar no meio do caminho? Eu acho interessante, e eu preciso que você aprenda isto. As falas de Deus precisam ser consideradas dentro de uma perspectiva pedagógica. Temos que tomar cuidado, porque senão a gente quebra alguns atributos de Deus. Então, as falas de Deus precisam ser analisadas dentro de um conceito pedagógico, didático. Vou explicar. Quando o Senhor pergunta algo, Ele não precisa perguntar para saber, porque Ele sabe antes de todas as coisas, Ele é presciente. Mas Ele pergunta, como perguntou Adão, onde está? Quem te disse que estava nu? Ele já sabia de tudo isso. Tudo bem? Amém. Então veja que Deus, quando trabalha isto, em nós, Ele está trabalhando uma pedagogia. Ele está trabalhando isso em nós. Nós precisamos conhecer isto. E é por isso que Deus, quando trata conosco no aspecto de conhecer a providência de Deus, Ele desenvolve coisas em nós. É igual Deus falando com Moisés. E Moisés dizendo, Senhor, eu não tenho condições. Eu sou pesado de língua. E aí o Senhor Deus apresenta para ele. E a pergunta vem. Quem fez a boca do homem? É uma pergunta retórica. Ele precisava responder? Não. Quem é que fez? Deus. Você está reclamando de algo que Deus fez. Foi Deus que te chamou. E aí você vai ver Deus falando com Moisés e sinalizando para Moisés, dizendo que Moisés, pega esse povo. Olha aqui para mim, você vai aprender isso. Pega esse povo aí e segue sozinho com eles. Eu até mando um anjo aí. Segue com eles. Deus faria isso? Deus faria, não? Hã? Se olharmos numa perspectiva pedagógica, jamais Deus faria isso. Até porque, quem é que chama a atenção de Deus? Vê se pode. Vê se pode. Quem é que chama a atenção de Deus? Moisés. Sabe o que Moisés vai falar para Deus? Senhor, se o Senhor realmente fizer isso, abandonar esse povo no meio do caminho da trajetória, o que dirá os egípcios? Não foi isso que Moisés disse? Hã? O que eles dirão?
que o Senhor os libertou lá, mas não teve poder suficiente para cumprir a sua promessa e colocá-los na terra que mana leite e mel. Não foi isso? E aí Moisés disse: Senhor, se não for a tua presença conosco, não nos faça sequer sair daqui. Você acha mesmo que um Deus presciente, irmão, ia deixar Moisés falar desse jeito com ele para tomar uma atitude diferente? É claro que não, é pedagógico para Moisés e para nós. O que é que Deus está querendo ensinar? Deus está querendo ensinar que Ele é responsável. Se Ele te tirou do mundo, fique tranquilo, porque Ele te preserva. Ele sustenta a tua vida. Aleluia. Se Ele diz que o povo vai chegar em Canaã, pode até ter renovação no povo, mas o povo vai chegar em Canaã. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te salvou e te trouxe até aqui e já te deu tantas vitórias, fique tranquilo, Canaã é logo ali. Canaã é logo ali, permaneça firme na presença dEle, porque da parte dEle, fique tranquilo, Ele guarda, Ele sustenta, Ele alimenta, Ele provê, Ele tem você na palma da mão dEle. Então nesta noite alegre o teu coração. Se você está passando por fraquezas, por lutas, por angústias, Ele está passando contigo. Glória a Deus. Além disso, a dependência de Deus está relacionada com o conceito de submissão à sua vontade. É claro que para receber tudo isso de Deus, precisa estar submisso. E aí é o ponto da próxima quarta-feira. Por amor de Cristo. Não é que ele gostava de sofrer. Não. Paulo não gostava de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Tem alguém? Não? Se tiver, sinalize. Pois eu quero fazer uma análise em você. Pegar você como um case. Quem é que gosta de sofrer? Paulo não gostava de sofrer. Mas se esse sofrimento fosse por amor a Cristo, ele sofria. Se estas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, fosse por amor a Cristo, que nós vamos trabalhar a próxima quarta-feira, sofrer por amor, entender todo esse universo do amor de Deus. Eu não vou entrar muito aqui, até porque tem muita coisa para falar de dependência e a hora já foi. Ele então sofria. Então é necessário uma submissão. É importante ressaltar que a dependência de Deus não significa passividade ou falta de responsabilidade. Não, Paulo lutava. Paulo guerreava. Paulo não ficava assim, já que eu sou fraco, então eu vou ficar deitado, eu vou ficar sentado, eu vou ficar escorado. Não, senhor. Até porque o contexto diz, 3 vezes orei ao Senhor. Eu estou pagando o preço, eu estou dizendo, Senhor, muda a história. Senhor, muda a situação. Está desconfortável, Senhor. Está doendo, Senhor. Muda! E aí, por mais que o Senhor não tire o espinho na carne, Ele recebe por meio da oração graça. E a resposta de Deus, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Ramandurabacandarai, oh glória! Embora reconheçamos que somos dependentes de Deus, também somos chamados a agir com sabedoria e diligência em todas as áreas da vida, buscando glorificar a Deus em tudo o que fazemos. E aqui temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque se no momento da tua fraqueza você murmura, você não está glorificando a Deus. Se no momento da injúria você sai se lamuriando, se queixando, você não está glorificando a Deus. Eu sei que é difícil de ouvir. E aí a melhor resposta é o silêncio mesmo. Se no momento da tua necessidade você se levanta contra Deus, você não está glorificando a Deus. E há exemplo bíblico para isso. E o maior exemplo que eu vejo é Jó.
Quando ele diz, Deus deu, Deus levou. E aí, Jó? O que é que sobra? A única herança que o Senhor deixou foi um caco de barro. Irmão, eu vou dizer, ele se apegou tanto àquele caco. Eu não sei se vocês já tiveram coceira. Já teve coceira no meio das costas? Já teve, não? Você fica assim, ó, tentando alcançar ela de todo jeito. Ô, irmão, quando você tem uma varinha... Não fui só eu. Não sou só eu, não. Não. Que a gente pega assim, vai lá. Ai, sabe? Aquele alívio, aquela coceira que você vai, Jesus. Que varinha abençoada. Eu fico imaginando o caco na mão de Jó dizendo, glória a Deus que sobrou o caco para coçar. Porque a Bíblia diz que ainda assim ele glorificou ao Senhor. Sabe quando você abre a despensa e não tem nada lá? Eu vou contar esse testemunho, porque hoje alguém me vê e não sabe o que eu passei. Eu vou contar esse testemunho. Você aguenta ouvir esse testemunho do pastor? Amém. Experiência para você. Quando eu casei com essa jovem que está aqui, e ano que vem vai fazer 25 anos que estamos casados, é a mulher da minha mocidade, a única mulher que tive, e que pretendo ter também. Por isso eu falo para ela, não morra. Fica vivo aí, aperta o cinto e vamos embora. Nós casamos numa situação muito difícil. Era um vilarejo, como vocês já ouviram aqui. A gente em situação muito difícil. O meu trabalho era um músico, ganhava nas noites tocando, e aceitei a Cristo. O que é que aconteceu com o meu trabalho? Abandonei tudo. Fui para a roça. Aí decidimos casar. Olha a cabeça. Casar sem nada. Sem recurso algum. Sem trabalho, dependendo de trabalhar alguns poucos dias na roça. E aí, eu havia me convertido, o Senhor havia me renovado com o Espírito Santo. Eu estava naquele primeiro amor tremendo, uma fé gigantesca. E eu disse para ela, você tem coragem? Tenho. Namoramos 6 meses e casamos. O cartório quem pagou foi meu pai. A roupa que eu utilizei, parte foi emprestada do meu irmão. O terno foi adquirido no bazar da igreja. A Adriana, eu estou contando assim, não estou piorando não. Eu estou evitando detalhes. Poderia mostrar para vocês. E a cama? A cama de casal, na verdade, era a minha de solteira com a dela de solteira, que a gente encaixou uma na outra. O guarda-roupa era o dela, que não tinha porta. Aí, eu, engenheiro, coloquei um prego de cada lado. Fiz um furinho na toalha, só tinha uma. Tomávamos banho, quando terminava, a gente encaixava a porta. Secava e funcionava. Extremamente funcional. Em nossa casa tinha as 2 camas, eram 2 cômodos, pagávamos, creio que, R$30, porque era um lugar bem precário, chão pisado. Lembro-me como hoje no meu quarto, as 2 camas e só esse guarda-roupa. Na cozinha, um armário que eu comprei em 24 prestações, não consegui pagar nenhuma. O fogão que havíamos ganhado, um botijão e nada mais. Foi assim que eu e essa moça que vocês estão vendo aqui iniciamos a nossa vida conjugal. As coisas foram apertando porque a vida real não é a paixão, não é o amor. E depois de casados, fomos morar. A Adriana se enjoou de mandioca, porque no fundo de casa tinha mandioca plantada. E durante muito tempo era o que a gente tinha para almoçar e para jantar. Eu preservo ainda o sabor dela e gosto muito, até hoje. Olhe para mim aqui, eu preciso contar isso aqui para vocês, vai encaixar aqui. E aí, eu me lembro que um dia, tudo foi acabando em casa, despensa vazia, e nós não tínhamos uma caixa de fósforo para acender o fogão. Uma primeira vez eu pedi emprestado,
para o irmão, no segundo momento, eu já não consegui mais ter coragem de pedir algo emprestado. E ali eu entrei um conflito com Deus. Disse, Senhor, o que está errado? Eu estou aqui com sinceridade. E eu lembro-me que um dia nós saímos da igreja, em casa só tinha arroz para fazer e a mandioca abençoada. Só que não tinha um palito de fósforo para acender. A caixa estava lá vazia. E eu fui na casa de um outro cunhado, irmã da Adriana, e peguei lá um palito discretamente, apontei ele e fingi que estava palitando o dente. Até porque não tinha comido nada para palitar. Mas a ideia era colocar aquele palito no bolso, chegar em casa e acender o fogão para fazermos alguma coisa para nos alimentar naquele dia. E a Adriana está aí, estou no altar de Deus contando isto. Cheguei em casa, alegre da vida, satisfeito, porque poderíamos nos alimentar aquela noite. E eu não sei até hoje como isso aconteceu. Mas o palito desapareceu. Procurei de todos os lados, e isso foi me trazendo uma angústia, um sofrimento, uma dor. E eu disse a Deus, Senhor, era uma época que eu orava, irmãos, muito, vivia uma vida de oração intensa. Ia para lugares retirados, ficava uma semana inteira orando, jejuando. Então perceba, querido, que quando a gente passa por situações assim, não é pecado. Porque logo alguém julgaria dizendo, isso aí está pagando o preço pelos seus erros. E aí eu disse a Deus, Senhor, eu vou dobrar o meu joelho neste chão, até ele rasgar. E eu só levanto daqui quando o Senhor me responder. Eu preciso de um socorro, porque eu não vou pedir a pai, eu não vou pedir a mãe, eu não vou pedir mais a irmão nenhum, eu sou teu servo. E se eu quero demonstrar a alguém dependência, eu vou demonstrar agora dentro da minha casa. Dobrei o meu joelho e comecei a orar. E orei, e orei, e orei. A Adriana dormiu. Ela teve 2 sonhos, visões, naquela noite enquanto eu orava. Um Deus cumpriu na íntegra, e o outro ainda é uma promessa para Deus cumprir. Quando cumprir, lembre-se, eu falo sobre este sonho. Um ainda falta se cumprir. E aí eu comecei a orar, passei aquela noite no chão, esfregava o meu rosto naquele piso, a boca naquele piso, e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu já não sei mais o que fazer, as portas não se abrem, eu abandonei o que eu fazia, eu estou na tua presença, Senhor, aqui está a minha esposa. E ela, para acentuar, ainda disse, meu amor, estou com um desejo tão grande. Lembra da bolacha traquina? E ela falou, queria tanto comer uma traquina, até que o meu pai, já velhinho, eu conseguia pelo menos uma vez ao mês comer. Aquilo, irmão, rasgou a minha alma. E eu fui para o chão. Só que naquela noite, naquela madrugada, o Senhor me visitou naquele choro. Vou dizer para você o que eu fiz. Lá pelas 3 da manhã eu me levantei e comecei a dizer, Senhor, passeia comigo dentro da minha casa. Eu quero lhe mostrar algumas coisas. Eu abandonei tudo por uma fé. Aqui está, Senhor, olha como dormimos. Senhor, olha este guarda-roupa. Não estou reclamando, não, Senhor. Só estou lhe apresentando. Vem comigo aqui na cozinha. Está aqui esse armário que eu não consegui pagar uma prestação. Tinha esperança de pagar e não consegui. Está aqui o fogão, está aqui o botijão. Está aqui tudo, Senhor. É isso tudo que nós temos, o que o Senhor nos deu. Eu não vou murmurar diante de Ti. Eu vou glorificar a Ti. Mas o Senhor, se hoje está me ouvindo dentro dessa casa, muda a minha história. Eu vou me entregar com toda intensidade na Tua obra. Naquela noite, a Adriana via alguém que chegava em casa, batia a palma, com as mãos cheias de mantimento, com tudo que precisava, inclusive a traquina dela. Quando ela acordou, me viu no chão, conversou comigo, amor, eu tive 2 sonhos. Um, assim, que alguém vinha aqui em casa, tal, e eu na hora vi Deus respondendo na boca dela. Eu disse, então vamos descansar, porque hoje nós vamos almoçar. Passou alguns minutos, chega em casa, pastor Francisco Nelson. Chegou e gritou, Wilson,
irmão Wilson, irmã Adriana. E eu fui lá abrir a porta. Ele estava com as mãos cheias de sacolas. E ele disse, eu fui no mercado fazer compra. E ele também não tinha muitos recursos. E o Senhor disse para ele, hoje você não vai comprar para você. Hoje você vai comprar para o meu filho. Passe no corredor e eu vou lhe mostrar o que você tem que levar. E ele disse que quando chegou lá no corredor de bolacha, ele disse, poderia levar uma bolacha para a irmã Adriana. Qual eu levo? Aí o Espírito Santo falou, traquina. Chocolate com morango. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, meu irmão. Deus é fiel. A partir dali, querido, Deus começou a mudar a minha história. Começou a usar vasos e dizer, eu vou levar você para outro lugar. E esse testemunho fica para outro dia. E hoje vocês estão me vendo aqui. Glória a Deus. Acredite, querido, no Deus que você está servindo. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua fraqueza, mas eu sinto de Deus aqui de ministrar isto a alguém e dizer a você, Ele está vendo, e não somente Ele está vendo, Ele está cuidando. Olha para você e veja, o Senhor te trouxe até aqui e não vai te deixar no meio do deserto, não. Ele vai te colocar em uma terra que emana leite e mel, porque Ele mesmo quem te chamou e é Ele quem preserva a tua vida. Se coloque em pé glorificando o nome do Senhor.